Boa noite, pessoal. E aí, estão se divertindo com os nossos vídeos? Já estão aprendendo as parcerias público-privadas? Como é que vocês estão? Já estou com saudade desse contato pessoal, presencial das nossas aulas, mas na segunda-feira a gente está de volta na sala F5 do Setor 5, tá bom? Nós vamos continuar com as parcerias público-privadas. Hoje nós terminamos os pontos principais e na segunda a gente vai começar um debate sobre o contrato da Arena das Dunas, tá bom? Então, para isso a gente precisa entender quais são as espécies de parcerias público-privadas. Até a aula de ontem nós vimos algumas peculiaridades trazidas pelo marco regulatório, que é a Lei 11.079 de 2004, e hoje nós vamos finalizar essas peculiaridades trazidas pela lei. Obviamente que nós não estamos aprofundando tanto, né? Até porque a gente não está tendo condições de fazer o debate que a gente faz em cada aula. Mas aqui são lançados os pontos para que vocês reflitam e possam questionar, que a gente possa debater na segunda-feira, quando a gente retornar com nossos encontros presenciais. Por enquanto, vamos para o nosso encontro telepresencial, tá bom? Bom, começando a aula de hoje, eu falei para vocês ontem, né, que a gente continuaria com as espécies de PPPs. As parcerias público-privadas têm duas modalidades previstas na Lei 11.079, que seriam a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Vejam só, na aula de concessões, eu até já mencionei para vocês que as parcerias público-privadas seriam uma forma de concessão qualificada. E por isso que é tão importante a gente estudar concessões e permissões antes de ver as PPPs, antes de ver as parcerias público-privadas, né? Então, elas são diferentes, elas representam um novo modelo de gestão, como a gente viu em concessões, nas concessões comuns trazidas pela Lei 8.987. O risco ele é arcado em grande parte, na maior parte, pelo parceiro privado, né, nas concessões comuns, e nas parcerias público-privadas esses riscos são compartilhados. A gestão é compartilhada e esse elemento, ele pretende ser um diferencial para atrair os investimentos privados de grande vulto em obras de infraestrutura, tá bom? Então, a primeira espécie que a gente vai estudar é a concessão patrocinada. A concessão patrocinada, ela vai envolver, em regra, mas não é obrigatoriamente necessário que se faça dessa forma, obra mais prestação de serviço público. A concessão patrocinada, ela pode ter somente a prestação de serviço público. Como a gente viu ontem, ela não pode envolver somente a prestação de locação de mão de obra ou só de obra pública, mas ela pode ser só para serviço público, para prestação de serviço público. Mas em regra ela vai envolver essa conjuntura aqui, obra mais prestação de serviço público, voltando para aquela estrutura que a gente buscou aplicar e que se torna a peculiaridade das parcerias público-privadas, que a gente citou ontem, que seria DBFO, Design, Building, Finance and Operate. Então, a concessão patrocinada, ela envolve todas essas operações. Óbvio que design, ou seja, desenhar, projetar, vai ser uma escolha da administração pública. Então, não necessariamente eu posso dizer que essa obra, essa contratação, ela já envolve o design, o projetar, né? Porque para as PPPs, em tese, a licitação já vai prever um projeto básico, mas pode ser que ela venha a prever que a empresa que vencer a licitação vai elaborar o projeto executivo, não tem problema. É diferente também lá do RDC, que a gente viu lá em licitações, no módulo de licitações,
em que no RDC há a possibilidade, na contratação integrada, de inclusive o projeto fazer parte da contratação, né? Então vejam, a concessão patrocinada envolve obra mais prestação de serviço público, pode ser precedido ou não de obra, como eu já falei para vocês, os riscos são compartilhados e as garantias prestadas pelo poder público. Garantias prestadas pelo poder público são o grande atrativo para os financiadores, os agentes financiadores. E nós vamos ver, né, que na verdade essa PPP ela é um contrato complexo que envolve não só o parceiro privado e o parceiro público, mas também um agente financiador, necessariamente, tá, pessoal? Então tem que haver um agente financiador nesse contrato de PPP, porque geralmente quem vai ser o parceiro privado, não é uma instituição financeira, vai ser uma construtora, uma empreiteira que vai também assumir a possibilidade de operar aquela prestação de serviço. E, na verdade, quando o contrato de PPP for firmado, que vai ser firmado entre a administração pública e a sociedade de propósitos específicos, vejam que a PPP ela é tão complexa que a gente não consegue identificar qual é o momento em que ela se firma. Se é quando a SPE é formada, a Sociedade de Propósitos Específicos, com o parceiro público e o privado, ou se quando ela já está formada, a SPE firma-se com a administração pública e ali está firmado efetivamente o contrato de PPP. Além disso, também vai figurar nesse contrato, não como parte, mas como agente financiador, essa instituição financeira responsável. Geralmente, os contratos de PPP que vêm sendo firmados no Brasil, pelo menos os da esfera federal, e também os da Copa, que envolveram os agentes estaduais, vêm sendo financiados pelo BNDES, que na verdade é um banco público, né? Então, acaba a instituição financeira sendo pública também. Bom, uma outra característica da PPP e da concessão patrocinada é que os ganhos econômicos vão ser compartilhados. Essa característica ela não é só da concessão patrocinada, é da concessão administrativa também. Então, os riscos são compartilhados e os ganhos econômicos são compartilhados. Os ganhos econômicos são decorrentes também da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Ou seja, barateia o custo para o Estado. Quando é firmado o contrato de PPP, a presença do Estado dá uma impressão de solvência, né? Dá uma maior credibilidade para o mercado, já que o Estado está presente. Por mais que ele não tenha como pagar efetivamente com moeda, por mais que ele não tenha uma receita líquida para pagar, mas o Estado sempre vai ter patrimônio, né? Patrimônio para honrar essas dívidas. Então, dá uma maior confiabilidade para a instituição financeira. Então, instituição financeira pensa, caso não dê certo, eu posso executar o patrimônio do Estado. Aqui no Estado do Rio Grande do Norte, nós temos, por exemplo, parte do centro administrativo serve como garantia para o contrato da Arena das Dunas, ou o Aeroclube, ou o terreno da polícia, que fica em Lagoa Nova. Então, terreno que é do Estado do Rio Grande do Norte, né, que hoje funciona a Polícia Militar. A remuneração na concessão patrocinada, vejam só. Na concessão comum, a gente viu que a remuneração, ela é, em regra, formada pelas tarifas. O concessionário vai explorar o serviço público e vai cobrar uma tarifa. E assim é a sua forma de remuneração comum. Nas concessões de rádio e TV, a remuneração é indireta, e também há a possibilidade, na concessão comum, sem ser rádio e TV, energia elétrica, telefonia, de serem exploradas receitas alternativas, como, por exemplo, um espaço de metrô, uma rodoviária, em que se presta um serviço
e se exploram as lojinhas, né? Lá a Infraero, que explora o espaço das lojas, né, no aeroporto. Então, no caso a Infraero não, a Infraero é público, mas a Inframérica, por exemplo, que explora concessão comum e explora o espaço do aeroporto de São Gonçalo, já que ela foi a vencedora da licitação. Então ela pode ter uma receita alternativa, que é essa exploração. Na PPP, necessariamente, além dessas formas de remuneração, haverá uma contraprestação do poder público. E essa contraprestação, essa contrapartida, ela vai se dar em função do desempenho da sociedade de propósitos específicos. Não é especificamente do parceiro privado, porque a sociedade de propósito específico tem natureza privada. Mas ela é formada pelo parceiro privado e pelo parceiro público. O Estado também é sócio ali, né? Mas é como se a SPE se tornasse o parceiro privado dessa parceria. Na concessão comum, a contraprestação do poder público ela vai ser necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro. Como, por exemplo, a gente pode citar a questão do transporte público municipal. Estamos discutindo no município de Natal o aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,35. Vejam só, quem deve buscar a tarifa módica é o Estado. É sua função buscar a tarifa módica. O particular, por sua vez, ele tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro. Então, ele tem direito a uma margem de lucro e a pagar os seus custos. Se essa margem de lucro está sendo atropelada pelos custos, então, para equilibrar isso aí e para não aumentar essa tarifa, porque os usuários também têm direito à tarifa módica, então o Estado vai ter que fazer face a esses custos, dando uma contrapartida. Então, veja, é uma situação excepcional na concessão comum. Na parceria público-privada, não é excepcional, é a regra. Então, a remuneração na concessão patrocinada e também na concessão administrativa é a contraprestação do poder público. Tanto a tarifa, certo, pela prestação de serviço público, quanto a contrapartida do Estado são remunerações obrigatórias. E, além disso, as receitas alternativas, como não está dizendo a alternativa, vão se dar, né, vão ser exploradas caso haja essa possibilidade, caso hajam espaços, por exemplo, a serem explorados. Então, contraprestação do poder público pode se dar através de créditos não tributários, de ordem bancária, de outorga de direitos, ou de receita, inclusive de impostos. Hoje nós temos uma mitigação a essa não vinculação de receita de impostos em função das PPPs, o que é questionável também e pode ser inclusive tema de TCC. A remuneração, já falei aqui, né, pode ser composta de receitas alternativas. Está presente lá na Lei 8987 e a Lei 11.079 corrobora, como ela não contraria esse disposto, isso é aplicado subsidiariamente às PPPs, tá bom? O modelo de remuneração aqui das PPPs, deixa eu aproximar. Segundo o Ministério do Planejamento, vejam só. A administração pública, né, o Ministério Setorial, vai despender a contraprestação pública para a SPE. O usuário final vai pagar a tarifa e todos vão pagar a sociedade de propósitos específicos. E a sociedade de propósitos específicos vai pagar os seus financiadores e vai distribuir os seus lucros entre os seus acionistas. Então, esse é o modelo de remuneração das PPPs na modalidade concessão patrocinada. Mas esse modelo também serve para as concessões administrativas, certo? Não é uma peculiaridade da concessão patrocinada. O importante da gente saber quanto à concessão patrocinada é que ela envolve a prestação de serviço público. Então, ela é como se fosse uma concessão comum qualificada, mais evoluída, digamos assim, certo?